geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Você sabe o que é fornicação? Quando duas pessoas que não têm um contrato de aliança firmado têm relacionamento. Fornicação. Quando duas pessoas que têm contrato de aliança se juntam com pessoas que não fazem parte dessa aliança, é adultério. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Paulo está falando para irmãos, ele está dizendo, olha, no meio de vós, né, se ouve que há fornicação, pior que lá fora. Como é haver que abuse da mulher de seu pai? Muito provavelmente uma madrasta. E eu quero crer que de uma madrasta viúva. Estais inchados, quer dizer, orgulhosos, soberbos, porque quem está inchado, meu irmão, não recebe nada, não aprende nada. Você vai corrigir, se revolta. Quem está inchado, quando você vai corrigir, o cabo dá um pulo. Imagine, o sujeito está com uma perna machucada, está inchada. Se você colocar o dedo, dá um pulo. Então, você vai corrigir um indivíduo inchado, ele se revolta. E nem ao menos vos entristeceste. Claro, não há arrependimento, não há reconhecimento. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto com vós. Olha, irmãos, é interessante nós entendermos o que está sendo escrito. Quando Paulo disse junto com vós, porque Paulo ele entende essa autoridade dada por Deus à igreja para ligar e desligar. Eu já determinei junto com vós, nós igrejas, nós corpo de Cristo. Como se estivesse presente, que que praticou tal ato, em nome de Jesus, junto com vós e meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás. Eita, pastor, cadê o amor? Pergunte a Paulo, irmão. Paulo não tinha amor não, né? Alguém pode acusar Paulo de não ter amor? Existe alguém no meio de vós, em pecado, e não se arrepende. E o pior de tudo é que vocês toleram. Mas eu determino no meu espírito, junto com vocês, que o tal seja entregue ao diabo. E ele continua. É forte, não? Entrega a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, soberba, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e de malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. E Deus julga, Hebreus capítulo 13, verso 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus o julgará. Então não é aceito por Deus, não é permitido por Deus. E na congregação dos santos, meus amados irmãos, aqui deve vir as pessoas que desejam caminhar no caminho de santidade, de retidão. Não deve disfarçar a sua vida de impiedade oculta, porque não há nada oculto que não seja revelado, manifesto. E quando é manifesto, tem que ser tratado pela igreja. E é por isso que existem os escândalos por aí. E o descrédito de muitas igrejas, porque não se trata como deve essas questões. Ok, nós podemos julgar, mas podemos julgar de qualquer forma? Concluo com isso. Então, aí está a questão. Não julguei para não ser julgado, é o que você não deve julgar incorrendo nos mesmos erros,
Mas a partir do momento que você é uma pessoa idônea para corrigir, para exortar, a Bíblia te recomenda que eu faça. Porém, quando nós julgamos, devemos fazer com o critério de Deus. E qual é o critério de Deus? É o critério da misericórdia. Está escrito: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se você precisa, ou se nós precisamos como igreja, exercitar o julgamento, a exortação, que façamos com misericórdia, sempre temendo por nós mesmos, meus amados irmãos, porque nós, como seres humanos, também somos falíveis e podemos incorrer no mesmo erro. Então, ao atuar corrigindo alguém, nós devemos levar em conta que nós também podemos incorrer no mesmo erro. E nós queremos ser julgado como nós julgamos. Sim ou não? Sim. Aí me chegou com a história de uma pessoa que havia errado. Pastor, o senhor tem que disciplinar, pastor. E tal. Excomungar, excluir. A espada dele era de 1 metro e tanto. A espada da justiça dele. Era o próprio justiceiro. E eu disse, irmão, se a irmã errou, ela vai ser corrigida. Agora, não é como você quer e nem é como ela quer. Porque eu não vou ser tão duro como você quer e também não vou ser tão brando como ela espera. E aí passou-se os dias, aí quem foi que errou? E a pergunta é, qual a espada que você quer que eu use? Então, com a medida que nós medimos, nos medirão. Se nós julgamos, meus amados irmãos, com a justiça divina, façamos com misericórdia. Porque nós também vamos querer misericórdia. Amém? Amém. Então, deixa eu concluir com essa frase que eu escrevi. Porque no fim, Deus é o grande juiz das ações humanas. E até quando estamos julgando, estamos sendo julgados. Como estamos julgando? A justiça de Deus garante que sejamos medidos com a mesma medida que medimos. Não há nada mais justo do que isso. No fim, não há espaço para espertalhões. Há apenas a ilusão da vantagem temporária. Porque no final, terá que dar conta das sobras que ultrapassou a medida justa. Os irmãos compreenderam? Amém.